Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, companheiros. Eu sou o Engenheiro de Barros. Estou aqui para apresentar mais uma videoaula relacionada ao controle de temperatura usando o PLC. Tá? Para muitos também pode ser chamado como CLP ou autômato programável, como é utilizado em português de Portugal. Eu trouxe essa videoaula, vamos utilizar o PLC Twido Suite, tá? O software que vai ser utilizado é da Twido. A Schneider tem diversos softwares, mas nós vamos trabalhar aqui com o software Twido Suite, tá? Então, este problema que nós temos aqui apresentado é para poder servir de guia, ou seja, nós vamos precisar nos guiar tendo em conta este problema. Ou seja, vamos procurar ver como nós podemos implementar um programa em ladder para poder simular aqui o controle de temperatura. Tá ok? Então, como podem ver, nós temos aqui o problema que diz: desenvolva um programa que controla a temperatura em graus Celsius quando a temperatura estiver entre 15 e 35 graus Celsius, ok? Ou seja, aqui nos está a dizer para nós controlarmos a temperatura dentro desse intervalo, ou seja, eu preciso criar aquilo que em termos matemáticos é muito utilizado, eu preciso criar aqui um conjunto fechado, ou seja, eu preciso saber que quando estiver dentro deste intervalo 15 a 35, vai ter que acender uma lâmpada verde, tá? Então, eu vou ter que criar condições para que, enquanto tiver entre 15 e 35, deverá permanecer a minha lâmpada acesa, tá ok? E depois diz, e quando a temperatura estiver fora desta faixa, ou seja, fora desses intervalos, tá? Que esteja abaixo de 15 ou acima de 35, deverá então acender a lâmpada vermelha. Tá ok? Então, estas são as condições que nós temos para poder criar o nosso programa em ladder. Tá ok? Eu já tenho aqui o meu programa aberto, tá? Vamos então colocar as networks ou iHangs, como também é conhecido. Tá ok? E o que é que eu preciso? Eu preciso criar condições para que, quando começar o processo, tenha um elemento para ligar e para desligar. Isso já é conhecido por todos. Vamos então pegar um elemento, tá? Eu vou utilizar memórias binárias para poder pegar este sinal e disponibilizá-las dentro das outras networks. Tá ok? Vamos então pegar uma outra network que vai estar aqui, já a nossa segunda network. Vamos ter uma realimentação para poder fazer com que o sinal, a saída, esteja retida. Vamos utilizar M1, aqui a nossa saída, tá ok? E vamos utilizar uma entrada I0.0 e o I0.1, tá? Para desligar, tá ok? E na segunda network nós vamos fazer o quê? Vamos ter que pegar o sinal e disponibilizar, tá? Ainda não pegamos a ideia que nos é solicitada, tá ok? Nós precisamos criar condições para que esta situação que nos está a ser solicitada, tá? Seja cumprida. Vamos então voltar a ver. Eu vou utilizar aqui um temporizador, tá? O meu temporizador vai ser o elemento que vai contar para poder depois ser comparado, tá ok? O valor que vamos ter no temporizador é que será comparado para poder então permitir que a realidade que nos está a ser pedida, tá? Que é entre 15 a 35, aconteça, tá?
Muito bem. Aqui vamos colocar a memória M1 e a saída vamos ter a memória M2, tá? Vamos ver depois o que é que vamos fazer com esta memória. Mas a princípio podemos configurar já o nosso temporizador, tá? Isto também nós já ensinamos aqui no canal. Vamos colocar um tempo superior a 35, podemos colocar aí 40 segundos, tá? Porque a temperatura máxima será de 35, então nós vamos controlar esses elementos a partir do tempo, tá ok? Muito bem. Como podem ver, nós agora vamos aplicar a terceira hang, tá? Ou a terceira network, tá ok? E o que é que nós vamos ter aqui? Nós precisamos o sinal, tá? Que vai ser disponível de quem? M1, e nós vamos ter que utilizar o nosso bloco de comparação. Nós viemos para aqui e pegamos o nosso bloco de comparação, tá ok? E o que é que nós vamos ter que fazer? Ou seja, por que é que nós temos aqui o bloco de comparação? Porque nós precisamos, nós temos aqui o bloco de operação, tá ok? Para poder fazer esta operação que nós precisamos. E para que os valores sejam comparados, nós vamos então utilizar depois o bloco de comparação, tá, companheiros? Muito bem. Nós vamos ter que utilizar aqui uma memória Word, tá? Ou memória de palavra, tá ok? Que vamos ter que utilizar o MW, tá? Que é uma memória Word ou Memory Word. Vamos chamar a esta memória memória 0, tá? A MW0 vai ser igual aqui para o programa. O igual não é igual a utilizado em termos da matemática, tá? Nós precisamos colocar 2 pontos e depois igual, tá? E o que é que vem a seguir? Tem que vir o nosso temporizador. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos armazenar o valor do temporizador, tá? Nós também aqui já falamos do temporizador. O que é que nós temos aqui? Nós estamos aqui a dizer que o valor que for contado no temporizador será armazenado, na nossa memória Word, tá ok? Então, quando nós pegarmos o valor da memória, nós vamos então pegar para compará-lo dentro do nosso programa, utilizando os blocos de comparação, tá ok? Vamos aqui pegar uma nova network, tá? E nesta network nós vamos utilizar o quê? Vamos utilizar aqui a memória M1, tá? Que é uma memória virtual ou uma memória de bits ou memory bit, tá? E aqui também vamos ter o M1, tá? Aqui nós estamos a utilizar estes elementos para poder permitir que o sinal permaneça nesta RAM, tá ok? Ou nesta network. Agora, nós estamos a dizer que depois de nós armazenarmos o valor, nós precisamos comparar. Então, vamos pegar o bloco de comparação, tá? O que está aqui. Do nosso bloco de comparação, nós vamos ter que ter este intervalo, tá ok? Conforme nos diz aqui o nosso problema, tá? Ela deve estar entre 15 e 35, tá ok? Significa que o valor deve estar aí. Como o valor que vai ser comparado deve acender a lâmpada, então aqui vai ser já uma saída. Vamos colocar a saída Q0.0, tá ok? Que vamos chamar de lâmpada verde. Como diz o problema, tá? A lâmpada verde que está aqui
é que vai estar acesa quando a condição aqui for verdadeira. Aqui nós precisamos entender que se o valor que nós tivermos aqui for falso, então a condição não pode acontecer. Ou seja, a lâmpada verde só poderá estar acesa se nós tivermos o valor dentro de 15 a 30 graus. Tá? Se tiver abaixo de 15 ou acima de 15, a lâmpada verde não deverá acender então. Vamos aqui voltar. Tá, ok? Aqui, no nosso primeiro bloco, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que colocar a memória. Tá, ok? A memória MW0. Nós precisamos dizer o quê? Se o valor que nós queremos para que permita então que aconteça essa mesma condição de acender a lâmpada verde for verdadeiro, só assim que deve permitir a passagem do sinal. Então estamos a dizer se MW0 for maior ou igual, tá? Aqui nós vamos ter que olhar maior ou igual. Estamos a dizer que se o valor for igual a 15 ou maior que 15, vai ter que ser verdadeiro para que o sinal a este bloco saia. Tá, ok? Então nós vamos dizer, se o valor for maior ou igual a 15, tá? Se MW0 for maior ou igual a 15, então o sinal vai ser verdadeiro. Tá, ok? E neste bloco nós vamos ter um elemento diferente, ou seja, vamos criar uma condição diferente. Se MW0 for menor ou igual, que é para criar aqui um sistema fechado. Tá, ok? Então, se ela for menor ou igual a quê? Qual é o valor que nós temos como máximo? 35, ou seja, nós temos aqui um intervalo fechado. Tá? Matemática, isso já nos diz sempre que a função vai ser fechada. O intervalo vai ser fechado. Tá? Aqui nos está a dizer que se o valor que tiver na memória MW0 for maior ou igual a 15, tá? Então logo que o valor for igual a 15, significa que este ponto aqui estará ativo. Tá? Mas para o sinal chegar aqui a saída, é necessário que o nosso outro bloco também tenha uma função verdadeira. E aqui nos vai dizer, se MW0 for menor, então estamos a dizer que 15 é menor que 35. Então se o 15 é menor que 35, significa que aqui vai ser verdadeiro. Ou igual a 35, ou seja, se MW0 for menor ou igual a 35, vai ser verdadeiro para ativar então aqui a nossa saída. Tá, ok? Se não for, se for acima disto, já sabemos que aqui vai estar desativado a nossa saída. Vamos utilizar a outra network para podermos perceber o que vai acontecer então com os outros blocos daquilo que vai acontecer com a lâmpada vermelha. Tá, ok? Aqui nós temos a lâmpada vermelha, tá? Vai ser Q0.1, lâmpada vermelha. Lâmpada vermelha. Tá? Aqui está lâmpada verde e lâmpada vermelha. Então, quando é que nós vamos ter que perceber aqui? Para este caso, eu preciso ajudar a compreender o seguinte. Veem que
aqui no problema, ela me utiliza um elemento que é muito importante compreender a nível de automação. Tá? Esta condição I, e eu tenho aqui alguns vídeos que falam sobre aquilo que são as portas lógicas, tá? Ela nos quer dizer que a condição aqui vai ser de ligação em série. Para este caso, tá? A condição será de paralelo. Significa que nós temos que utilizar este elemento em paralelo. Tá, ok? Vamos então aqui pegar e colocar aqui uma nova linha e colocar o bloco aqui. Tá? O que é que vai acontecer? Ela nos está a dizer que se for, a condição é, se o valor estiver abaixo de 15 ou acima de 35. Tá, ok? Então, eu vou ter que pensar nesta condição. O que é que vamos ter armazenado em MW0 nesta RAM? Tá? Vamos ter que dizer, se o valor for menor, tá? menor que 15, tá, ok? Menor que 15, porque já temos uma condição que diz se for igual, quer dizer que tem que acender a lâmpada verde. Para este caso, se o valor que tiver na memória for menor que 15, deve ser verdadeiro para poder ligar a lâmpada vermelha. Tá, ok? Então, fica tão simples assim para poder perceber. Tá? Sempre que o valor que está armazenado na memória MW0 for menor que 15, vai ativar a minha saída, que é 0.1. Tá, ok? E para o caso de ser maior que 35, tá? Se o valor for maior que 35, é que vai ativar então também novamente a minha lâmpada vermelha. Tá, ok? Vem como ficou simples, tá? Muito simples de perceber e nós conseguimos ver o nosso sistema a funcionar. Tá, ok? Vamos aqui utilizar M1, tá? E como podem ver, este elemento, tá? É uma ligação em paralelo, ou seja, eu tenho os meus blocos em paralelo, tá, ok? E aqui eu tenho o meu bloco em série. Por quê? Porque ela diz que se o valor for 15, tá? Se tiver entre 15 e 35, deve ligar a lâmpada verde. Se o valor for inferior a 15 ou for superior a 35, deve acender a lâmpada vermelha. Tá, companheiros? Viram como é fácil? Tá? Muito simples de perceber. Nós aqui atribuímos o 40 para que quando atingir esse valor, tá? Pode acontecer alguma coisa. Nós podemos aproveitar esse sinal que quando chega à altura, então desliga o sistema. Ou seja, depois do valor estar acima, tá, ok? Ela desliga o sistema. Ou podemos criar uma condição para que, se o valor estiver acima, tá, ela então manda para um elemento para reduzir aquilo que é a temperatura. Aqui no canal nós temos, por exemplo, o sistema de arrefecimento que mostra isso, ou seja, o funcionamento do liga-desliga para poder arrefecer. Nós podemos relacionar, tá, aquilo que temos aqui mesmo no canal, tá? O sistema de arrefecimento mostra o controle da temperatura e isso pode ajudar, sendo que ali trabalhamos simplesmente com os sensores que controlam esta mesma temperatura e o arrefecimento do mesmo. Tá, ok? Vamos então colocar no modo Run, tá? Para poder, para podermos levar à condição de funcionamento. Ok,
Vamos então, como disse, entrar no modo de simulação. Tá? Espero que tenham compreendido e consigam ver aquilo que vai ser o comportamento. Tá ok? Vamos então dar o início. Tá? Nós temos aqui, como podem ver, ela está a fazer a contagem. Tá ok? E o valor é inferior a 15 e a lâmpada está acesa, vermelha. Tá ok? Como podem ver, está acima de 15, tá? E ela quando passou, como podem ver, está aí, tá? Está aí, como podem ver, inferior a 35, a lâmpada verde está acesa, tá? E passou dos 35 e atingiu 40, tá ok? Então, nós podemos aproveitar esse sinal para poder desligar depois o sistema. Aproveitamos o sinal que sai do temporizador para desativar o sistema e esperar que haja então o novo arranque. Vamos colocar aqui, por exemplo, o MW2, tá ok? E vamos ver que o sistema irá desligar quando atingir este tempo. Vamos então voltar a ver. Ela vai desligar quando atingir os 40. Marcha. Está aí. Ligou. O valor, como podem ver, está aqui a ser comparado. Tá ok? É inferior a 15. Agora é igual a 15, ativou aqui a saída. Tá ok? Como podem ver, ela está dentro deste intervalo e só a lâmpada verde deve estar acesa. Tá ok? Então isto pode ser simulado para poder mostrar o controle de temperatura. Está acima, tá? Vem e ligou aqui, atingiu 40 e vai desligar o sistema. Tá ok? Companheiros, espero que tenha ajudado a compreender, tá? O controle de temperatura e utilizando aqui os blocos de comparação. Lembrando que sempre que tiver que olhar essas condições, é pegarem as ferramentas que é mostrada aqui. Ela está a dizer I significa que o elemento que vai ser utilizado é uma ligação em série ou vai ser uma ligação em paralelo. Sempre, e isso vai ajudar o técnico a resolver os problemas sem muitas dificuldades. Tá? Como sempre, aqueles que já são inscritos, partilhem o máximo, e aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal para continuar então a receber mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado e até mais.